Olá a todos, tudo bem? Hoje vamos continuar aqui os nossos estudos, né, da Mecânica 2. No tópico anterior nós vimos os conceitos iniciais de conservação do momento linear, o conceito de impulso. Eu vou deixar aqui outro videozinho revisando esses tópicos aí vistos no ano passado, certo? Alguma resolução de um exercíciozinho para que a gente possa fortalecer melhor um pouquinho o aprendizado, certo? Então agora a gente vai dar início a um novo tópico, né, que são as colisões. É um tópico bem interessante. Na realidade, nessa aula de hoje aqui é a aplicação do que foi visto na aula anterior. Então nós vamos só aplicar o princípio da conservação do momento linear, também aplicar também o princípio da conservação da energia. Então, na realidade, esse tópico de hoje aqui é simplesmente aplicações do que foi visto na aula anterior. Então, a gente vai ver agora aqui as colisões. Então, momento e energia nas colisões. Vamos ver como se comporta o momento linear e energia cinética nas colisões. Então, o que é uma colisão? Conceito. Então, colisão é a interação entre duas partículas, né, dois corpos, cuja a duração é extremamente curta na escala de tempo humana, onde a troca de momento linear e energia. Então, colisões, né, são eventos que ocorrem, né, constantemente ao nosso redor, né, os objetos corpos se colidem, né, e essas colisões são eventos que duram um tempo muito curto, né? Digamos que você, um jogador arremessa uma bola de beisebol e o outro rebate a bola. Então veja só que fotografar o momento que a bola interage com o taco é muito rápido. Então essas colisões geralmente são eventos que ocorrem em milésimos de segundo e o nosso olho, né, na escala humana, é difícil de fotografar esses eventos. Então, o que nos importa é a gente estudar como se comporta o momento, né, antes da colisão e o momento depois da colisão. Como se comporta a energia cinética antes da colisão e como se comporta a energia cinética após a colisão. Então as colisões elas são de dois tipos. São as colisões elásticas e as colisões inelásticas. Então, o que é uma colisão elástica? Então, as colisões elásticas são aquelas em que a energia cinética se conserva. Então, quando uma colisão, eu observar que a energia cinética antes da colisão do conjunto do sistema, ela vai ser a mesma após a colisão. Então, essas colisões eu chamo de colisões elásticas. E, obviamente, que as colisões inelásticas é o oposto, né? São aquelas em que a energia não se conserva. Ou seja, eu vou ter uma quantidade X de energia antes da colisão e após a colisão de energia eu vou ter uma quantidade não mais X, né, da energia. Agora vamos estudar aqui algumas particularidades aqui. Então, colisões inelásticas em uma dimensão. Então, se eu estou tratando de colisões inelásticas, são aquelas em que a energia cinética não se conserva, ou seja, a quantidade do início vai ser diferente da quantidade após a colisão. Só que, pessoal, que o fato da energia cinética não se conservar não implica que o momento se conserva, né? Então, esse nosso caso aqui, o momento vai se conservar. Então, uma colisão inelástica em uma dimensão, a energia cinética não vai se conservar, mas eu tenho que o momento inicial da colisão vai ser igual ao momento final. Então, nessas condições aqui eu posso muito bem resolver várias situações do dia a dia envolvendo a situação. Então, abrindo isso aqui, o momento total, né, no início da colisão, digamos dois corpos. Então, tem o momento do primeiro corpo mais o momento do segundo corpo. Tem que ser igual o momento final dos corpos. Então, aqui é o princípio da conservação direta do momento linear. Que nós já sabemos, já aprendemos no capítulo anterior. Aí eu tenho uma ilustraçãozinha básica para a gente ver como é que funciona essa colisão aqui. Então, veja só. Eu tenho aqui duas partículas. Uma partícula de massa M1
com velocidade V1, né, inicialmente. Aí eu tenho a partícula 2 com velocidade V2. Essa aqui é a situação inicial. Essa situação aqui é a situação inicial. Pela conservação do momento linear após a colisão, após esses dois corpos se chocarem aqui, né, após haver uma colisão, eu vou ter novas características, ou seja, esse corpo 1 vai ter uma velocidade final diferente dessa, e esse corpo 2, massa 2, vai ter uma velocidade diferente também dessa inicial. Mas que o momento antes da colisão, né, o momento total do sistema, ou seja, dessas duas partículas, vai ser igual ao momento após a colisão. Então, fica aqui, ó, que o momento inicial da partícula 1 somado com o momento inicial da partícula 2 tem que ser igual ao momento final da partícula 1 mais o momento final da partícula 2. E isso aqui é a aplicação direta do princípio da conservação do momento, né, em uma colisão inelástica. Apesar da energia não se conservar, mas o momento vai se conservar. Colisões perfeitamente inelástica, unidimensional. Então, pessoal, esse exemplo aqui de colisões que são perfeitamente inelástica é quando um corpo gruda no outro, né? Um corpo gruda no outro. Digamos, se alguém pegar uma massa de modelar e arremessar num taco de beisebol, quando houver a colisão de um corpo no outro, nós iremos perceber que a massa vai grudar no outro corpo. Então, quando há a junção dos corpos, eu digo que essa colisão ela é perfeitamente inelástica. Então, eu queria dizer, digamos que eu tenho um objeto, né, parado, certo? E eu vou arremessar um contra o outro. Então, inicialmente aqui, esse corpo 2 está parado. Então, se ele está parado, então o seu momento aqui, né, o seu momento inicial é zero. Então, inicialmente eu vou ter só um corpo parado e esse outro aqui vai em direção a ele. Então, se chocam. Então, se a colisão for perfeitamente inelástica, esse corpo aqui vai grudar nesse. Então, se esse corpo aqui vai grudar nesse, quando finalizar, né, essa colisão, o que nós vamos ter aqui? Como dessa equação eu tenho que desse lado só vai ficar esse termo aqui, né? Antes da colisão só tem esse termo aqui, né, porque esse corpo está parado, então a velocidade é parada, então o momento é zero. E após a colisão, como os dois corpos vão estar unidos, então eu vou ter uma única velocidade, né, porque os dois corpos vão passar a ter uma única massa agora, que é a soma das duas massas, e eu vou ter uma única velocidade. Fazendo a relaçãozinha simples aqui, eu tenho que a velocidade final, né, após a colisão, e os corpos se grudarem um no outro, vai ser a M1 dividido por M1 mais M2 vezes V1 inicial. Então, essa aqui é uma colisão perfeitamente inelástica. A velocidade do centro de massa. Então, se eu tiver um sistema de partículas e eu quiser calcular a velocidade de centro de massa, então é muito simples aqui, né? Eu pego o momento total do sistema de partícula, divido pelas massas, né? Divido pelas massas. Mas que é o momento total? Como eu tenho duas partículas, o momento inicial da primeira partícula e o momento da segunda partícula. É dividido pela massa 1 e pela massa 2. Então, eu aplico essa equaçãozinha simples aí, eu resolvo e encontro a velocidade do centro de massa do conjunto dessas duas partículas aí. A aplicação de equaçãozinha simples aí. Colisões elásticas em uma dimensão. Então, as colisões inelásticas são aquelas em que a energia não se conserva, e as colisões elásticas são aquelas em que a energia cinética se conserva. Então, colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão pode variar, mas a energia cinética total do sistema permanece a mesma. Ou seja, por mais que ao longo da colisão, né, essa energia cinética varie, ela esteja uma intensidade maior no começo, depois ela diminua, mas em resumo, a energia total cinética inicialmente ela tem que ser igual à energia total no final. Então essa é uma obrigação que tem que acontecer
para que as colisões sejam elásticas. A energia cinética total no início do sistema tem que ser igual à energia total após a colisão. E aqui vamos aplicar aí as equações para resolver problemas de colisões elásticas, né? Mais uma vez, é aquela em que a energia cinética se conserva. Então, lá, alvo estacionário aqui. Então, é muito fácil, né? Eu tenho aqui um exemplo aqui agora. Eu tenho um alvo parado, né? Eu tenho aqui um alvozinho aqui parado, ó. Eu tenho aqui esse alvo parado, certo? E aqui eu tenho um corpo, um objeto de massa M1, com velocidade V inicial, e vai se chocar com essa bolinha que está parada aqui, ó, velocidade zero. Quer dizer que, pelo princípio das colisões elásticas, inicialmente a energia cinética antes da colisão tem que ser igual à energia cinética após a colisão. Consequentemente, o momento também vai se conservar. Ó, o momento antes da colisão aqui, antes da colisão, eu só tenho uma bola em movimento. Então, se eu vou ter momento para a primeira partícula, começa a estar parado, ou seja, a velocidade é zero, o momento depende da velocidade, então o momento da segunda partícula inicialmente é zero. Então, somando tudo aqui, eu não tenho o momento da segunda partícula e só tenho da primeira. Então, essa equação se resume a isso aqui. E após a colisão, eu tenho o momento da primeira partícula, que continua em movimento, e o momento agora da segunda, que estava parada e ganhou movimento. Então, eu resumo que um momento linear é essa equaçãozinha aqui simples aqui. E como a colisão é elástica, a energia cinética também tem que se conservar. Então, inicialmente, antes da colisão, eu só tenho a primeira partícula com velocidade, então só ela tem energia cinética, né? E após a colisão, não, as duas essa já tinha velocidade e a partícula 2 adquiriu velocidade, então todas as duas vão ter agora energias cinéticas, né, distintas. Então, pessoal, aí a conservação tem que ser observada. Então, a energia cinética, inicialmente, no sistema antes da colisão, tem que ser energia cinética após a colisão. Ou seja, agora é a energia cinética da primeira partícula mais a energia da segunda partícula que adquiriu o movimento, né, após a colisão. Consequência, eu combino essas duas equações anteriores e obtenho essa relaçãozinha simples aqui, para encontrar as velocidades. Então, isso aqui é uma relaçãozinha, você resolve por sistema de equações e você chega nessas consequências aqui, certo? Para encontrar a velocidade V1 final, né, em função de V1 inicial, e para calcular a velocidade final da partícula 2 em função da velocidade inicial da partícula 1. Então, está aí essas equações aí que vocês podem estar fazendo como exercício em casa, né, treinando a matemática aí, né, fazer resolve o sistema e encontra essas equações aí. Agora vamos ver 2, 3 casos especiais aqui, nessas colisões perfeitamente, as colisões elásticas, para situações interessantes aqui, certo? Vamos para o primeiro caso, com as massas são iguais aí. O que acontece se houver uma colisão elástica, né, com alvos de massas iguais? Então, um exemplo bem claro disso, pessoal, é o jogo de bola de sinuca. Você tem uma bola parada no centro da sinuca e você vai com um bolão, digamos que o bolão tem a mesma massa da bola, pessoal. Quando essa colisão ela é perfeitamente elástica, quando o bolão bate na bola, o que acontece? O bolão bate na colisão, a bola sai, né? E o bolão fica no lugar da bola. Então essa colisão quer dizer que a energia do bolão foi transferida totalmente para a bola de sinuca, né? Então ele a bola adquire velocidade, né, igual àquele que o bolão tinha antes, e o bolão fica no lugar dela aí. Então a bola está parada, então o V inicial dela é zero. Então após a colisão, a bola 2 vai ter, né, a bolinha de sinuca vai ter a mesma velocidade do bolão. O bolão vai ficar parado e a mesma energia que o bolão tinha foi transferida agora para a bolinha de sinuca que estava parada. Então o bolão fica e a bolinha adquire toda a energia e vai sair com a mesma velocidade com que o bolão chegou na colisão. Alvo pesado.
pesado. Então, digamos que você tem uma bola de canhão e tem uma bola de ping-pong. Aí você arremessa uma bola de ping-pong numa bola de canhão. Então é se esperar de que pouca coisa vai acontecer com a bola de canhão. Mas a bola de ping-pong bate e vai voltar com a mesma velocidade, né? Só que sim, muda só o sinal, porque uma é a favor da trajetória e outra é contra. Então, se uma bolazinha de ping-pong é arremessada em uma colisão com uma bola de canhão, por exemplo, então a velocidade inicial da bola de ping-pong vai ser igual a menos a velocidade inicial, ou seja, muda só o sinal da velocidade. É de se esperar que pouca coisa, pouco movimento vai acontecer com a bola de canhão, ela pode adquirir pouca velocidade. Certeza? Outro caso especial aqui é quando se o projétil é pesado. Agora vamos inverter a coisa, né? Nós temos a bola de canhão e vamos arremessar essa bola de canhão contra uma bola de ping-pong. É que se esperar o que, pessoal? Que a bola de canhão, após a colisão, vai ter a mesma velocidade, né? Inicialmente, né? A bola de canhão, quando se chocar com a bola de ping-pong, a bola de canhão vai ter a mesma velocidade. A velocidade final da bola de canhão vai ser igual à sua inicial. Mas, pessoal, a bola de ping-pong vai adquirir uma velocidade 2 vezes maior do que a bola de canhão. Então, essa é a consequência quando um projétil pesado atinge um projétil de massa muito menor. Alvos em movimentos. Então, se eu tiver alvos em movimentos, pelo princípio da conservação do momento, nós vamos ter agora aqui, diferentemente do exemplo anterior, onde tinha um alvo parado, né, um alvo estacionário, agora os dois alvos estão em movimento. São dois corpos se movimentando juntos. Então, todos têm velocidade, então todos vão ter momento inicial. Né? O primeiro corpo tem o seu momento, o segundo corpo tem o seu momento. Né? E pela conservação do momento, depois da colisão desses objetos andando, também tem que ser observado a conservação do momento. E também, como nós estamos tratando de colisões elásticas, a energia cinética tem que se conservar. Né? Então, a energia cinética antes da colisão dos dois corpos tem que ser igual à energia cinética após as colisões dos dois corpos. Então, esse é o princípio da conservação do momento e da energia. Se eu comparar essas duas equações aqui, resolver esse sistema aqui, porque eu tenho grandezas iguais, massas, né? As massas são iguais para os corpos, as velocidades também são iguais às situações, então eu posso comparar aqui essas equações, resolver esse sistemazinho e obtenho essa relação aqui que me dá a velocidade inicial, final, com relação à velocidade 2 inicial, e tenho aqui a velocidade 2 do objeto 2 com relação à final, com relação à sua primeira. Então, eu tenho esse sistema de equações aqui. Então, a aplicação deles aí é feita em cada caso nos exercícios. Então, a dica que eu deixo, pessoal, ao final dessa aula é que vocês deem uma lida nos capítulos do Fundamento da Física, né, o texto básico, resolvam os exercícios lá que estão resolvidos, olhando, né, refaçam as questões olhando, depois passe para os testes, né, porque os testes para aplicar o conteúdo do texto, certo? Aí logo após vocês vão tentar resolver o exercício proposto da plataforma. Então, obrigado por mais esse momento e boa sorte a todos e bons estudos.